Olá, estamos iniciando pelo canal Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o líder indígena Dinamã Tuxá. Vamos revisitar a infância e a formação acadêmica de nosso convidado e conhecer a sua militância pelo direito dos povos indígenas. Nosso convidado chama-se Antônio Fernandes de Jesus Vieira, mas é conhecido como Dinamã Tuxá. É bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Rio Doce e exerce a advocacia. Tem mestrado profissional em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília e atualmente é doutorando em Direito por essa mesma universidade. Ele foi conselheiro do Conselho Nacional da Juventude e também conselheiro do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Atualmente é advogado militante social indígena, com atuação em vários campos, juventude, meio ambiente, em matérias de demarcações de terras indígenas. É assessor jurídico da articulação dos povos e organizações indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, a PAO-IMINE, atuando na elaboração de projetos no campo da juventude e na defesa dos direitos indígenas e ambientais. Muito obrigado, Dinamã Tuxá, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua infância e sua formação básica e superior. Bom, primeiramente agradecer, né, em nome das articulações a qual eu represento, da PUIME, da PIB, do movimento indígena e da minha pessoa, né, revisitar o meu passado, revisitar a minha formação. Eu fui criado e estou ainda na minha comunidade, na aldeia do povo Tuxá, que teve na sua história um cenário de muita violência, de muito esbulho possessório, de muitas reviravoltas, né, no que tange os nossos direitos, mas pormenores, por assim dizer, né, de uma forma bem resumida, nós somos um povo que foi impactado por um grande empreendimento, né, a construção da hidrelétrica, que no ano que eu nasci, nós fomos removidos do nosso território tradicional, parte do meu território tradicional foi alagado, né? Nós éramos um povo que vivia em ilhas, não vivia em continente. Então, de 32 ilhas foram alagadas, né? Ficando uma parte do continente ainda sendo território tradicional, que o Estado brasileiro ainda não teve a competência de demarcar e devolver esse território para o meu povo. Mas tive toda a minha formação escolar dentro da comunidade indígena, dentro do meu povo, e principalmente tive a minha formação política seguindo, né, as minhas lideranças. Desde muito cedo estava já, né, à frente, eu pelo menos acompanhando as lideranças que estavam à frente na condução dos processos de reivindicação da minha comunidade. Sempre acompanhei o meu avô, que é a liderança, e lá, né, na minha comunidade a liderança meio que repassa por questões hereditárias, né? Então a minha linhagem sempre foi de liderança. Meu bisavô era pajé, né? O meu avô era liderança, meus tios são caciques, então eu venho de uma linhagem de liderança
E no meio de todo desse caminhar, de acompanhar, de ouvir a oratória, né, porque meu povo é muito da oratória, foi me aguçando essa vontade de poder compor, né, algo maior em termos de representação a nível nacional, de querer estar à frente de uma luta de reivindicações mais a amplo nacional. Foi assim que, no Brasil, né, naquela marcha do Brasil 500 anos em Porto Seguro, que eu vi várias atrocidades lá em Porto Seguro, aquilo me moveu para ocupar um espaço que eu pudesse fazer esse embate dentro do campo da justiça, do direito. Foi assim que eu fui conduzido à minha formação, né, minha área de formação da graduação na área do direito, por entender e visualizar as diversas violações que os povos indígenas, em especial os povos indígenas da Bahia, vinham sofrendo. E assim nós estamos até hoje conduzindo esse processo. Eu não sou só assessor jurídico da POIM, mas também componho a coordenação executiva da PIB. Eu sou um dos coordenadores que representa a região Nordeste, Minas Gerais, Espírito Santo, uma abrangência de 10 estados, 86 povos e aproximadamente 203 mil indígenas. Então, um pouco do resumo da minha militância. Muito bom, Dinaman. Dinaman, você obteve o seu mestrado na Universidade de Brasília, defendendo a tese Impactos dos Empreendimentos em Terras Indígenas. Poderia destacar os principais pontos desse trabalho? Olha, esse trabalho, ele se reporta muito, na verdade, a questões que eu vivenciei, que minha comunidade vem vivenciando. Então, o povo Tuxá, né, na Rota do Desenvolvimento, e traz os impactos, né, de grandes empreendimentos dentro das terras indígenas, e eu trouxe a minha comunidade como um exemplo negativo desses grandes empreendimentos. E aí eu trouxe um leque de violações e de direitos que houve, que não foram reparados, né? A priori eu coloquei no topo a não entrega da terra, por exemplo, a compensação, né, que não houve, passa-se mais de 33 anos, e nós não recebemos, nós não fomos realocados de forma adequada, não houve a devolutiva do território, né? Inclusive o território tradicional que nos restou também não houve, e não houve a compensação pelas 32 ilhas que foram alagadas. Foi o primeiro ponto. O segundo ponto, eu trouxe o impacto socioeconômico e socioambiental ocasionado por esses grandes empreendimentos, que também não houve uma preocupação de um devido manejo, né, das ervas medicinais, da vegetação nativa, e principalmente do que nós precisávamos para manter a nossa integridade física e cultural. Então, não houve uma preocupação nesse sentido, só realocar a gente num espaço de uma espécie de vila, jogaram a gente lá e pronto, você se vire aí, né? Mas não houve não só a vegetação, não só as questões das ervas ritualísticas, não houve uma preocupação de um espaço, né, que nós pudéssemos cultuar nossos rituais, que até hoje, por incrível que pareça, no século XXI, os nossos rituais ainda são muito criminalizados, eles tentam, de certa forma, criminalizar os nossos rituais, né, a população envolvente. Eu trouxe outra discussão em termos de violações de direitos fundamentais, por exemplo, como acesso à água, acesso à saúde, acesso à educação, que tudo isso, com essa remoção, criou-se um fator limitador, porque a empresa que fez o grande empreendimento, ela não se preocupou em dar essa assistência a médio e longo prazo, né? Então, nós ficamos em uma situação ainda maior de vulnerabilidade, principalmente no ponto da soberania alimentar, porque todas as áreas agricultáveis foram impactadas, foram alagadas. E os marcos religiosos também, as nossas referências, espaços sagrados, estão todos submersos. Então, houve isso é muito perceptível atual, houve uma violação em questões ritualísticas que afeta hoje a saúde mental do povo. Nós temos um alto número de pessoas, de indígenas, que têm a sua saúde mental comprometidas. Então, assim, são pessoas que adoeceram por não ter mais aonde cultuar, né, no nosso espaço sagrado que hoje está submerso. Então, os impactos perpassam de questões econômicas, questões culturais, socioculturais e principalmente na segurança alimentar, que aumentou consideravelmente a vulnerabilidade da minha comunidade, dado esse grande empreendimento que não ouviu as comunidades, não foi debatido um plano que desse para suprir, minimizar, na verdade, o impacto ocasionado por esse grande empreendimento.
E no final, o objetivo desse trabalho foi elaborar uma peça, né, para levar para os organismos internacionais, tendo em vista que a justiça brasileira peca e falha em não concluir esse processo que foi judicializado, não observar o impacto que foi ocasionado e não reparar o dano que o Estado causou. Então, nós estamos, inclusive, em tramitação, e o produto final foi uma denúncia feita, né, na Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre esse caso específico. Então, o resultado assim, desse trabalho foi impetrar esse pedido na Corte Interamericana de Direitos Humanos. É uma lástima, Dinaman, que essas políticas equivocadas, né, de depredadores da natureza, né, essa visão de lucros imediatos e não pensam na consequência do cultivo da cultura, da ancestralidade, que é tão admirável nos povos indígenas. Dinaman, em 2018, publicou um capítulo no livro Índios do Brasil, Vida, Cultura e Morte, né? Cujo título do capítulo é O Povo Indígena Tuxá e a Luta Territorial, né? Que vem sendo enfatizada. Mas poderia destacar os principais relatos dessa sua produção? Olha, professor, essa história do povo Tuxá, ela é uma história que pendura, né? Já são 2 gerações que está à mercê, né, da conclusão de um processo que se inicia na década de 70, né? Porque a construção da hidrelétrica começou a impactar na década de 70. Eu ouvi muito do meu cacique, do meu pajé, principalmente do meu pajé, que já está margeando aos 100 anos, que tinha uma profecia que um grande monstro iria engolir, né, o meu povo. E esse grande monstro é justamente a hidrelétrica que engoliu não o meu povo, mas o nosso território, de certa forma, a minha comunidade foi engolida, né, pelas águas do Rio São Francisco. E quando eu pensei em escrever, né, sobre a questão territorial, eu trago um pouco desse histórico de quanto um grande empreendimento pode não só mudar, mas como pode exterminar, praticar um genocídio, porque para mim foi um genocídio cultural, um genocídio territorial, um ecocídio, porque o bioma foi totalmente modificado, né? E aí eu trouxe nessa escrita justamente o quanto o povo Tuxá vem lutando, né? Desde os primórdios, desde a colonização, desde quando a gente apoiou a coroa portuguesa para a gente garantir essa demarcação, porque nossa demarcação foi dada pela coroa portuguesa, né, e ratificado em outras legislações vindouras. Mas chegamos na década de 70, né, e até os dias, no início do empreendimento, até os dias atuais, no momento que houve o enchimento do lago até agora, né, o Estado brasileiro não nos deu uma resposta. O Estado brasileiro não trouxe, né, não buscou a responsabilidade para si, dizer, não, causamos um dano, estamos lucrando com dano, porque a energia não para de ser gerada, a energia cada mês vai gerando, né, mas não reparamos de forma correta, né, esse impacto ocasionado contra um povo que nós praticamente dizimamos, né, não se preocupamos com o devido manejo. Inclusive, é importante observar, dos povos indígenas do Nordeste, a gente era os últimos, na verdade, a caçar e pescar com flecha, a fazer pesca coletiva, a resolver os problemas no momento da coleta. Tudo isso foi dilacerado. Inclusive, o impacto disso é que os nossos problemas eram resolvidos nesse momento de caça coletiva, de pesca coletiva. E como a gente não tem esse momento, as situações, né, vamos dizer, os atritos internos acabam sendo potencializados e não resolvidos, impactando inclusivamente na organização social do povo. Então, a importância da devolutiva do território, não só por uma reparação histórica, mas também para que nós possamos fortalecer a nossa organização social interna, porque nós vivemos hoje aproximadamente 1.600 indígenas em uma gleba de terra de 50 hectares. Então, é um amontoado de indígenas em um espaço reduzido, muito pequeno, a qual os conflitos internos acabam
se acirrando justamente por não ter aonde tirar essas tensões. E aí a importância do território, para além das questões físico-culturais, é fortalecer a nossa organização social interna, é dar autonomia à comunidade, a uma produção, né, que possa garantir a nossa subsistência e, de certa forma, acabar com essa vulnerabilidade, porque o meu povo sempre foi um povo autônomo, nunca buscamos o Estado brasileiro para garantir do nosso alimento. Pelo contrário, nós fazíamos doações do que nós produzíamos, do que nós coletávamos para outras comunidades que viviam em situação de vulnerabilidade maior. Hoje nós estamos fazendo esse papel, recebendo doações, porque a comunidade não tem como produzir. Dilma, na minha opinião, as políticas indígenas para os povos indígenas têm sido equivocadas desde o ano 1500. O Caramigo tem tido uma intensa presença, escrevendo, dando palestras, participando de debates, etc., nas lutas das causas indígenas. Poderia indicar as soluções e as transformações no sentido do reconhecimento da cultura indígena e nos direitos dos povos indígenas? Olha, foi um equívoco. As legislações que foi pensado desde a Carta Régia de 6001, né, até a Constituição de 37, por aí, meados de 37, só reconheceu os direitos dos povos indígenas, reconheceu os territórios a qual ele ocupava. Ou seja, já existia um cenário, sempre existiu um cenário de violência onde vários povos indígenas foram esbulhados, foram retirados do seu território tradicional. Então, não havia um pensamento que contemplasse, uma legislação que contemplasse os indígenas em cenário de vulnerabilidade pelo fato de ter sido removido dos seus territórios. Né? Isso na verdade, até 64, né, na ditadura militar, não existia uma política indigenista que atendesse, né, a realidade dos povos indígenas. Aí veio a emenda constitucional de 67, né, que foi assim, na ditadura militar, que houve uma emenda constitucional que alterou todo o texto constitucional, por assim dizer, através de uma emenda constitucional, mas que também não trazia grandes avanços no que tange os direitos dos povos indígenas. E não fortalecia as questões culturais, não fortalecia a especificidade cultural, não fortalecia a língua, a crença, tradições, enfim. Nós tivemos um salto em 88, né, reconhecendo a tese do indigenato, reconhecendo o direito originário, trazendo para o debate as questões das especificidades, a garantia dos povos indígenas sobre suas organizações sociais, crença, língua, tradições, enfim. Trouxe um leque de possibilidades, né, que, a meu ver, até os dias atuais, o texto escrito, ele trouxe grandes avanços. O que não houve foi a sua aplicação, na sua totalidade. E aí é onde entra no viés, porque nós tivemos avanços nas questões relacionadas à saúde, com a Lei Arouca, que trouxe especificidade no atendimento dos povos indígenas. Nós tivemos a questão dos passivos ambientais, que é outra discussão a respeito dos impactos dos grandes empreendimentos dentro das terras indígenas, né? Mas nós não conseguimos aplicá-lo. Então, é um texto de lei praticamente morta. Ela já nasceu, principalmente as leis infraconstitucionais, que trouxe muitas garantias, mas não trouxe aplicabilidade. Então, o texto sem a sua aplicação, ela não tem fundamento, né? E o que nós estamos lutando nesse momento é que essas leis, esses tratados e acordos, inclusive internacionais, a qual o Brasil é signatário, que garantem a proteção territorial, que garante a proteção cultural, inclusive que garante e tenta fortalecer a nossa especificidade enquanto povos indígenas, né, ela seja aplicada de forma efetiva. E que não fique nessa balela de diálogo que nós estamos fazendo algo que, na verdade, principalmente nos últimos 4 anos, nós não vimos efetividade na política indigenista. O que há é um desmonte da política indigenista, e aí perpassa por toda essa esfera cultural, de educação, né, de saúde, de ambientais. Houve um enfraquecimento da política indigenista e, consequentemente, todas as ações que eram voltadas para os povos indígenas, hoje não há uma política consistente que garanta a nossa integridade física e cultural, né? Pois bem, passando por essa fase que nós estamos falando agora do Brasil atual, né, nós podemos dizer também que, para além do enfraquecimento da política indigenista, há uma agenda anti-indígena que tramita no Congresso Nacional, que esses avanços que nós tivemos em 88 para cá, está todos eles sob ameaça.
E é importante frisar que, apesar desses avanços que houve, né, não houve a sua aplicação de forma plena. Então, nós nem chegamos a aplicar o marco regulatório que nós temos, né, já querem tirar, por entender que foi avanço demais. Né? Essas bancadas hoje do Congresso Nacional entendem que nós temos direito demais. Né? Nós temos um texto de lei bastante expressivo, porém a sua aplicabilidade é quase zero. Já fazem mais de 4 anos que nós não temos uma terra indígena demarcada, faz mais de 4 anos que nós não temos uma política de proteção territorial, né? Não temos uma política de fortalecimento cultural. Então, tudo isso se dá dentro de um contexto de uma agenda anti-indígena conduzido, né, por um executivo que quer estrangular não só a política indigenista, mas, de fato, quer exterminar os povos indígenas aqui do Brasil. Eu concordo plenamente, Dinaman. Recentemente, nós testemunhamos aqui de Brasília uma grande mobilização dos povos indígenas, né, na tramitação da demarcação de terras. Né? Qual o impacto e qual é a esperança de a gente realmente decidir e aplicar essas decisões? Olha, no mês passado, no mês de junho, na verdade, nós ficamos 23 dias acampados aqui na Esplanada dos Ministérios. E isso se deu por uma grande mobilização que houve em torno de um PL específico que estava tramitando no Congresso, que está tramitando no Congresso. No período estava na CCJ, o PL 490, e esse PL 490, ele traz no seu arcabouço a antecipação da decisão do Supremo, que era a tese do marco temporal, que quer limitar, né, o direito dos povos indígenas a 88, ou seja, quem estava num território ou reivindicava esse território em 5 de outubro de 88 teria direito. Quem não estava fora, né, da aplicação do texto constitucional, ou seja, esquecendo todo o esbulho possessório, esquecendo toda a violência praticada, em especial na ditadura militar, onde houve, né, grandes comunidades indígenas foram removidas por interesse do Estado, por interesse da nação. Isso aconteceu em todo o país. Então, como é que essas pessoas poderiam reivindicar, se existia, inclusive, até 88, né, a tutela? Nós éramos representados pelo Estado. O Estado fazia negociata com nossos territórios. Então, assim, é uma outra violência. Querem aplicar uma tese do marco temporal, esquecendo todo o marco de violência, todo o histórico de violência praticado pelo próprio Estado brasileiro. Outro ponto que eles querem trazer, que eles trazem nesse PL, é a questão do usufruto exclusivo, que garante a Constituição Federal que os povos indígenas terão usufruto exclusivo sobre os seus territórios. Eles querem tirar esse usufruto exclusivo e ser compartilhado por grandes empreendimentos, autorizar, por exemplo, o plantio de soja, né, soja transgênica dentro das terras indígenas, permitir o arrendamento, enfim, que esse território não seja só de usufruto exclusivo dos indígenas e que possa ser compartilhada. E um outro ponto que eles trazem é principal, né, que a gente entende que isso também é um dos pontos polêmicos, é sobre a questão das demarcações, que querem tirar a demarcação da competência do Executivo e para repassar para o Legislativo. E as demarcações só seriam realizadas por um projeto-lei. Então, sabemos que o Congresso Nacional, né, a sua ampla maioria, é contra os direitos dos povos indígenas. Isso refletiria, consequentemente, nós não teríamos mais terras demarcadas, né? Inclusive, correria o risco de ser revisadas as terras indígenas já demarcadas por um projeto-lei. Então, esse PL ele traz um conjunto, né? Ele aglutina, coloca tudo num único projeto-lei, as discussões que estão dispersas tanto no judiciário quanto no próprio legislativo. Eles juntaram um pacote de maldade, né? Que eu chamo um PL do genocídio, o PL da destruição também, porque acaba discutindo também, que tenta regulamentar também as questões do licenciamento ambiental e de grandes empreendimentos dentro das terras indígenas. E da mineração também. Então, assim, é um PL que trouxe no seu DNA, né, pessoas e pensamentos anti-indígenas e colocaram num único pacote, que é o pacote, né, do genocídio. Muito bom. Dinaman, o movimento 2022-2030, ele procura atrair e ter o jovem como protagonista, né, temos um Brasil melhor e o mundo também melhor e mais justo. Né? Poderia, nesse final da nossa conversa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem?
Olha, eu acho que todo ser humano tem uma função social no mundo. E os povos indígenas, ela vem cumprindo ao longo dos anos, né, uma belíssima função, que é proteger a biodiversidade do mundo. E essa biodiversidade que está sob ameaça, né, ainda nós, enquanto povos indígenas, que correspondemos a 5% da população mundial, mas que protegemos 82% da biodiversidade do mundo, precisamos de apoio, precisamos de pessoas engajadas para fazer esse enfrentamento conosco. Não que nós estejamos cansados de fazer esse papel, mas é porque as forças contrárias elas se ampliaram muito. O capitalismo avançou muito, o consumismo avançou muito, e esses grupos econômicos que tentam expandir a sua produção tendem a tentar contra a nossa integridade, contra os nossos territórios, e para que isso não aconteça, era importante ter não só a opinião pública, mas pessoas engajadas para nos acompanhar nesse enfrentamento diário. Por quê? Faço a reflexão junto com todos vocês. Essa defesa dos territórios, da biodiversidade, dos biomas, tem um reflexo, e esse reflexo ele é positivo, porque nós estamos lidando com mudanças climáticas, nós estamos lidando com aquecimento global, e cientificamente comprovado que as terras indígenas são as áreas mais bem preservadas do mundo. Mas isso se dá porque nós fazemos essa luta, nós fazemos esse enfrentamento. Mas nesse momento eu posso afirmar que sozinho nós não vamos conseguir por muito tempo continuar fazendo essa defesa. Então, se os povos indígenas não tiverem os seus territórios demarcados, não tiver a sua luta, né, abraçada por todos, não é só nós que vamos sentir isso. Nós vamos ser os primeiros a sentir os impactos disso, porque nós estamos sofrendo a violência. Mas, consequentemente, toda a humanidade irá sentir, porque se não tiver terra demarcada, não haverá vida nesse planeta, sem sombra de dúvidas. Eu concordo plenamente com essa bela mensagem, né? E queria muito agradecer a você, Dinamã Quixá, por termos tido a oportunidade dessa importante e interessante conversa, né? Conte com a gente, conte com a solidariedade e o trabalho da Universidade de Brasília, da União Planetária, nessa luta de todos nós, né? Porque todos nós somos, na realidade, irmãos, né? E nessa luta do direito dos povos indígenas, e temos muito que aprender com a ancestralidade e com as relações sociais, né? Estamos num momento muito difícil no Brasil, e o respeito a essa convivência dos povos indígenas ela é importante nesses momentos de crise e de retrocesso. Então, desejo e tenha a certeza que somos aliados nas causas indígenas e vamos resistir e vamos lutar. Muito obrigado, Dinamã Quixá. Esse e outros programas do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer imensamente a atenção de todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!